tentar discutir, tentar dialogar, e é assim que temos procedido, ok? Tá certo? Eu estava desenvolvendo um raciocínio que se baseava em dizer que eu não vou discutir, a princípio, a legalidade, não porque essa não seja uma questão importante, eu falei isso inclusive. Pera aí, meu amigo, deixa ele terminar. Não porque essa não seja uma questão importante, ela é. Pera aí, vamos deixar o rapaz falar. Eu estou tentando garantir a minha palavra, como eu procurei garantir a palavra do Rígio. Deixa ele falar aqui. Vai, continue, professor. Continue, professor. Então, nesse sentido, não porque essa não seja uma questão importante, mas eu queria levá-los a considerar e a pensar sobre outras questões para a gente conseguir estabelecer um diálogo, inclusive que nos permita considerar a questão da legalidade em outros marcos. Tá certo? Você, por exemplo, Rígio, faz uma analogia adequada, tá certo? Com os métodos adotados pelo movimento e a forma como a eleição, por exemplo, se dá. Tá certo? Pense. A nível de representatividade, só a nível de representatividade, tá certo? Como funciona o processo democrático. E aí nós podemos depois aprofundar, se for necessário, a discussão sobre o método. Mas a nível do que significa a representatividade, pense que nas eleições gerais, o nível de abstencionismo, por exemplo, é da ordem de 50%. Pelo menos metade da população não vota para presidente da República, por exemplo. De sorte. Pera aí, meu amigo. Vamos terminar o professor. A gente está tentando fazer um diálogo. Então, seja objetivo, por favor. Não, deixa ele embora. Questão de objetividade, a gente está tentando dialogar. Eu não dialogou, deixa ele terminar, deixa ele concluir. Vá, conclua, professor. Silêncio! Conclua, professor. Senhor. Pera aí, Como é que Rígio e demais colegas estudantes aqui que estão tentando dialogar com a gente, tá certo? O abstencionismo nas eleições gerais é da ordem de 50%. O governo que acaba sendo constituído posteriormente, portanto, que ganhou as eleições, no caso da última eleição, por exemplo, com 51% dos votos, teve na prática 25% da aprovação do universo total de eleitores. Do ponto de vista mas do ponto de vista da representatividade, 25% da população brasileira decidiu a constituição de um governo que você, até onde eu pelo menos possa considerar, já que não te conheço, considera legítimo. Tá certo? Então, do ponto de vista formal da representatividade, uma assembleia como a nossa, que tinha 20% dos professores da universidade, tá certo? Não é menos representativa do que a parcela da população brasileira que designa os destinos do país. Considere, por exemplo, eu não acho isso certo, mas como eu acho que isso deveria funcionar? Eu acho que nós melhoraríamos o quadro político do país, inclusive da própria universidade, se nós vencêssemos o abstencionismo com mais participação democrática. Tá certo? Aqueles que acham, por exemplo, que o governo constituído é ilegítimo por N razões, deveriam participar mais do processo democrático. O mesmo vale para os métodos do movimento. Então, eu tô tentando avançar, eu prometo a você que não vou... Pera aí, deixa ele terminar de concluir. Deixa ele terminar. Pera aí, ele é professor. A gente já falou, vamos deixar ele falar. Também. Eu tô tentando me portar aqui como educador e dialogar com vocês como um educador, entende? Uma coisa importante, o momento da greve não é o ideal. Tá no final, falta um mês para acabar as aulas. Então, calma. Poderia ser feito Então, calma. semana. Só avançar. Então, primeiro eu estou discutindo sobre a representatividade. E estou dizendo que a crítica legítima que vocês possam fazer aos métodos pelos quais a greve é deflagrada só se resolve de uma maneira. É com a maior participação de vocês nas assembleias dos seus segmentos. Se os métodos não são os ideais, por exemplo, votar aberto, votar fechado, entre outras coisas, o regimento, o estatuto das assembleias, os estatutos dos sindicatos, das entidades representativas de cada setor, são formados por aqueles que participam democraticamente do processo dessas entidades. Então é só a participação de vocês que pode levar, entendeu, a uma mudança disso. Para concluir, realmente, tá certo? Essa greve, pessoal, é uma greve que tem um caráter político, sim. Tá certo? Não tem uma greve, não é um caráter político partidário. É uma compreensão de que na situação que essa universidade, por exemplo, tem 30 milhões... Cara, você quer entrar no prédio? Essa universidade tem 30 milhões de reais de déficit. Eu não preciso explicar para vocês aqui que querem ter aula, tá certo? Que falta... Eu dou aula em São Lázaro. Quando eu vou dar um curso de Antropologia 3, disciplina que eu leciono,
Eu não consigo mandar meus estudantes tirarem cópia, tá certo? Dos materiais que eles precisam para ter o curso na biblioteca, porque na biblioteca, o João, por exemplo, que foi meu aluno, sabe, não tem os livros elementares, tá certo? Elementares para o curso. O João quer ter aula. João, você não quer ter aula, João? Você não quer ter uma boa aula? Tá certo? Veja bem, eu tô tentando avançar, mas vamos fazer um diálogo. Vocês estão aqui há horas. Deixa ele concluir, professor. Não, deixa ele fazer um estipular um tempo. Mas aí que tá, veja bem, talvez fosse a solução. Eu acho que em determinadas circunstâncias no país a gente devia fazer greve geral. Seja mais objetivo em relação à causa aqui. Então, essa que é a questão. A greve tem motivações, é isso, em primeiro lugar, é isso que vocês precisam entender. A greve não é contra os estudantes que querem... Tem motivações e tem legalidade, respaldo legal. A greve não é contra os estudantes, a greve não é contra os estudantes que querem ter aula. Pelo contrário, a greve é a favor do João que quer que tenha livro na biblioteca.